Você ouve Band News FM Porto Alegre. 99.3. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Happy Hour. Com Lúcia Matos e Vicente Medeiros. Olá, olá, muito boa tarde, meus amigos, feliz ano novo. Opa, ai, aconteceu. Agora tudo vai mudar, né, Vicente? Agora vai. Agora eu vou emagrecer. Opa. Que mais? Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, né? 2 de janeiro de 2023, estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour, ainda na série de programas especiais que a gente gravou no final do ano. Como é a tradição no Happy Hour, né? Programas especiais, a gente recebeu entrevistados e os nossos colunistas aqui no estúdio para fazer um balanço do ano que estava indo embora e projetar um pouco do que vem pela frente. E hoje, segunda-feira, é dia de Jaqueline Mânica, com a coluna Carreira em Foco. Ela está com a gente aqui de novo. Bem-vinda, feliz ano novo. Feliz ano novo para vocês, para os nossos ouvintes. Comeram lentilha, comeram vinho. Roupa branca, né? Todas as cores. 7 ondas, uva, 500 coisas. Nós fizemos tudo. E não adianta nada, tudo igual. E a gente tá aqui. Igual, trabalhando. Tem que ganhar na Mega Sena. Tem muito dinheiro. Mas nós estamos aqui muito felizes. Estamos. E com o oferecimento e o apoio importante. sempre de FMP Direito por Excelência, Direito para a Vida. E o sabor de uma casa recheada começa quando você compra um bom princípio. Participe da promoção e concorra. Muito bem, vamos rodar a vinheta da Jaque Mânica? Opa, deixa eu ver se eu encontro a vinheta da Jaque Mânica, porque eu tô meio atrapalhado. Só hoje. Ainda? Mas tu tá atrapalhado desde uma semana. Faz uma desde semana o dia que eu tô... 26, tá, tá atrapalhado. Carreira em Foco. Com Jaqueline Mânica. Oferecimento ICP, desenvolvendo pessoas e facilitando negócios. noicp.com.br. Não virei bem. Uma saudação ao pessoal do ICP, né? Que continue em 2023 com a gente verdade, aqui nos queridos, apoiando, né? Essa favor. parceria tá firme, é uma grande parceria com a Jaque Mânica. De muito conteúdo. Exatamente. Bom, segunda passada, a Jaque fez aqui um balanço de 2022 nas áreas de carreira e de mercado de trabalho e hoje a ideia é projetar um pouquinho de 2023. O que vem pela frente, Jaque, que tu destaca, que tem te chamado mais a atenção? O que chama a atenção é que nós não vamos ter... Geralmente a gente vira o ano com uma expectativa de dizer assim, da euforia. Né? Agora tudo será diferente, daqui para frente... Tipo o Vicente, assim. Tudo agora diferente. vai dar tudo certo. E a gente tem um ano que é um ano de... por exemplo, no Brasil, nós temos um ano que tem realmente em prática, colocando em ação, um novo governo. Né? Um novo governo colocando, daí trazendo as suas estratégias, trazendo as suas políticas e fazendo aí novos diálogos, fazendo novas amarrações com os empresários, com a sociedade. E isso implica realmente assim, tem alguns segmentos que ficam aguardando, né, porque geralmente acontece isso. Uma que a gente já tem essa questão que é muito forte, cultural no Brasil, que é a gente esperar março. Né, de algumas pessoas entenderem que o ano começa em março. É verdade, depois do carnaval. O ano não começa em março há anos. E como a gente vem, por exemplo, assim, o momento político que nós vemos, ele foi muito tenso e muitas empresas acabaram ficando meio que num compasso de espera para saber, né, como é que para que lado as coisas iriam. Quando tu tem esse ritmo mais lento,
isso acaba gerando um efeito lá na frente, né? Porque teve trabalho que foi parado, né? Teve todo um processo que ele ficou descontinuado. Então, esse início de ano, a gente vai ter um início de ano mais devagar, né? Em termos ainda assim de cautela. Né? Então, muito provavelmente, o que a gente vê assim, hoje dentro das organizações, o que eu converso com os RHs, nos diferentes segmentos, segmento de tecnologia, segmento do agro, segmento industrial, é que as empresas estão num compasso de observação. Né, de trabalhar de uma forma não eufórica, de uma forma mais conservadora. Esse é o termo técnico que a gente utiliza. Então, o que isso vai acarretar? Que a gente não vai ter aí um super boom de crescimento em termos de aumento de emprego, né, de ter... Então, mas o que também é de positivo é que a gente não tem aí uma questão de uma perspectiva de desemprego. Né? O que nós tivemos foi uma desaceleração na área de tecnologia. Né? E aqui sim, talvez um pequeno cuidado, porque o Brasil está vivendo todo esse cenário viveu de muita turbulência e agora, né, começa a se reorganizar, porque agora é um novo governo que está aí, né? Então vamos jogar, né? Vida que segue. Mas a gente tem algumas grandes potências que também estão vivendo um momento também de turbulência, né? E o que geralmente acontece no mercado financeiro, no mercado, né, nos mercados? Às vezes esses países, eles, ao invés de fazerem investimento de risco, eles vão também estar mais cautelosos. Então, a gente tem, eu acho que o mundo todo, talvez, assim, num momento de não ter um ritmo acelerado. Né? E aí a gente precisa realmente aproveitar esse momento, né, já que o ritmo não está acelerado, para como é que a gente se prepara, né, para que, na medida que essa roda continue a girar, né, porque a vida é assim, ela sempre foi pendular, e ela é cíclica, e o mundo vai andar, né, que a gente possa realmente estar se preparando para essas novas oportunidades. E o que acontece, assim, que eu acho que tem aí como uma questão de que a gente precisa estar olhando? A gente precisa continuar aprendendo as questões tecnológicas, né, porque o mundo é tecnológico, né? A gente tem assim, né, as questões um pouco metaverso. Às vezes a gente ouve falar dessas coisas, parece que a gente está falando de desenho animado. Né? E aí, né, dentro desse desenho animado que não é desenho animado, né, a gente precisa realmente se atualizar. Né? A gente precisa, acho que, parar de brigar com as tecnologias. Porque isso realmente vem para facilitar. Então, a gente vê a área da educação, né, que vai ter que também buscar esse aporte, né, podendo estar colocando nas suas formas de ensino, e nós vamos ter que aprender. Né, não é só aprender o inglês e aprender, né, o português, né, porque em alguns momentos a gente precisa revisitar o português, mas nós vamos ter que aprender também um pouco mais sobre as questões tecnológicas, porque a gente tem que usar os recursos para facilitar a nossa vida. Então, isso é ponto certo, né? E uma outra questão que se fala muito, assim, eu até recomendo para as pessoas que as pessoas possam estar olhando, né, os TEDs, olhando os livros da Marta Gabriel, que é uma pessoa que fala com uma linguagem muito acessível mesmo, e que ela traz assim uma forma da gente poder olhar para esse novo mundo de uma maneira não preconceituosa, né? E que a gente não ache que a tecnologia é coisa para os jovens. A gente tenta se esconder numa bolha, né? Não é para mim, não é para mim, é só para essa juventude e tal. Não, é para todo mundo. E né? aí as coisas vão acontecendo como aconteceram na pandemia, e muita gente não estava preparada, não sabia. Tem gente que não sabia nem mandar um WhatsApp e ficou isolada, incomunicável, né? Então, realmente, tu tem razão, Jair. E as empresas, por exemplo, é isso, assim, daqui a pouco tu tem que ver a tua forma, como é que tu vai fazer venda, como é que tu vai te relacionar com o teu cliente sem o teu cliente estar só vindo na loja, né? Então, assim, existe realmente um momento da gente poder estar repensando as relações. E um outro ponto que é muito importante, assim, dentro dessa questão que vem junto com esse avanço tecnológico, é a questão do que a gente fala que é da experience, né? Que é a gente realmente poder trabalhar mais essa sensação da experiência. Aí tem gente que também acha que é modinha. Então agora tu tem que criar, né, um teatrinho, tu tem que fazer com que as pessoas... E não é pirotecnia, mas é realmente tu trazer para que as pessoas possam ter uma relação de experiência melhor com o seu produto, né, que tu como colaborador, como um profissional no mercado, tu precisa entender como é que tu está te relacionando com o teu cliente. Porque se tu não marcar o teu cliente de alguma forma, tu é mais um. Essa relação ela se perde, porque
tem tantas coisas por aí, né? As pessoas pesquisam, as pessoas vão olhar na internet. Então, se eu quiser realmente uma diferenciação nesse mercado, né, tanto como profissional como eu tendo uma empresa, a gente precisa pensar como é que eu estabeleço essa relação de experiência. Como é que a gente faz com que realmente, por exemplo, aqui nós estamos falando com os nossos ouvintes, né? O que a gente pode fazer para os nossos ouvintes um pouco sentirem, por exemplo, aqui a relação, se sentirem próximos de nós, né? Porque se eles se sentirem próximos, realmente conversando conosco, isso marca a vida da pessoa de uma forma diferente. Isso vai fazer com que a pessoa queira continuar sintonizando na rádio, mesmo que tu tenha vários outros estímulos, né? Ela vai continuar a querer ficar aqui. Então, essa nova forma de relação com as pessoas, isso é algo também que a gente precisa continuar estudando, continuar pensando, continuar se aperfeiçoando, né? Então, uma coisa que eu digo é a seguinte, tem que estudar. E uma coisa que, pelo menos deste tempo, né, que se comenta, eu gosto da Lúcia apresentando o Happy Hour, eu gosto da Lúcia no Band Cidade. Eu posso saber mais da Lúcia na rede social. Então, ter a perícia, saber, mostrar o dia, também é importante, né? Porque vai trazer mais esta proximidade que estava comentando, né? Já que a pessoa quer saber mais e ela tem ferramentas, e a pessoa tem que saber jogar com aquilo ali, porque vai ser exigido, né? E tem que saber o que botar e o que não botar, botar, né? também, né? Que pode estragar profissionalmente, né? Exatamente. Eu não sei, assim, Se tu te passa? Mas porque eu acho que hoje em dia qualquer empresa, não sei se é qualquer empresa, mas tipo, se eu for contratar alguém, eu vou olhar as redes sociais da pessoa. Como diz a gurizada, é o stalkear, né? Stalkear. Mas é importante, eu acho, pelo menos. É super importante e é da vida, e a gente não vai conseguir parar a roda da vida. Tu não consegue fazer que nem o Superman no filme lá, que dá um pouco para o negócio, faz o mundo girar ao contrário, né? Nós não temos esse poder, então nós temos que entender que a gente precisa. E esse é um ponto. Às vezes as pessoas brincam, agora tu tá blogueirinha, agora tu tá como comunicadora, né? Agora tu tá... E é isso, assim, quando que eu pensei que tu tá moderno, né? Tu tá moderno, né? Tá. E aí eu fico... E as pessoas... Eu disse, quando é que eu imaginei que eu ia estar aqui com vocês, né? E o estar aqui com vocês, isso é importante porque é uma revisão da minha formação, da minha profissão. Porque se eu quiser acessar as pessoas, eu não posso querer ficar criticando as pessoas. As pessoas tinham que ser diferentes, as pessoas tinham que valorizar isso, aquilo. Eu não consigo mudar o outro, eu consigo mudar a mim. E aí eu preciso pensar como é que a gente acessa, e é isso que tu está dizendo. Aí as pessoas, as redes, tem que estar no Instagram. Tem que estar no Instagram, porque isso, as pessoas hoje, isso é comprovado, é dado científico. Qualquer coisa que a gente for comprar, a gente vai estar olhando, né, nas redes, né, não só no Instagram. As pessoas vão fazer essa pesquisa, porque eu vou buscar referência, eu vou buscar quem está ali. Tanto é que no ano que passou, a gente viu muitos influencers que tiveram, ao mesmo tempo que houve um poder aumentado para os influencers, houve também muita crítica e cancelamento desses influencers, né? Inclusive de atletas, de marcas. Porque as pessoas pararam. Assim como o consumidor começou a exigir princípios, digamos assim, das suas marcas favoritas, propósito, né? Que foi uma palavra muito usada em 2022. Eu acho que isso também tem um pouquinho a ver com 2023, né? E com o mercado de trabalho, né? Qual é o meu propósito, né? Qual é o propósito da empresa? E é isso, e tu tem que ter uma integridade, porque essa é outra questão. Se a gente fosse olhar lá no passado, né? A época lá do Taylor, né? Quem estudou a história, a questão do movimento industrial, que tu tinha uma coisa assim, a pessoa no trabalho é uma coisa, em casa ela é outra. E a gente tinha essa segmentação, essa divisão. Agora, nós somos um só. E essa é a grande revolução. E tu é o único. Eu acompanhei um processo seletivo de um profissional alto cargo, altíssimo cargo, difícil de encontrar, porque quando tu faz uma seleção de alguém que tem cargo de alta complexidade, é um processo demorado. Tem que ter alinhamento cultural, são valores expressivos e tal. Então, tu chegar naquela pessoa que vai fazer diferença é um processo bem complicado. Se chegou na pessoa. Só que quando se chegou na pessoa, daí veio o último check, né? Vamos lá, vamos fazer a última revisão. E aí, era uma empresa que tinha valores de segurança muito forte. As pessoas foram olhar nas redes e essa pessoa andava de bicicleta sem capacete, sem equipamento de segurança.
E aí, nesse momento, né, a pessoa dá um pouco do que estava fazendo processo seletivo, coloca isso na pauta, diz, olha, né, imagina essa pessoa tendo que fazer um bom dia segurança, que é uma prática que se tem em empresas que tem, né, a questão de tu refazer, de tu estar constantemente revisitando os valores. Como é que essa pessoa vai falar? Daí o pessoal vai dizer, tá, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Perde a credibilidade, que é isso que tu estava colocando, né? E isso é avaliado. Então, essa integridade, né, por mais que a gente, ao mesmo tempo que a gente vê vou usar uma expressão bem, muita sacanagem, muitas pessoas, mas a gente vive um momento que isso que tu fala, Lúcia, é muito importante para a gente pensar para frente. Tem que ter propósito. Propósito não é uma palavra de moda. Faz muita diferença aí a gente percebe quando alguém está falando algo que acredita ou quando está falando por falar. Da boca para fora. Da boca para fora. As pessoas percebem isso. E nós estamos vivendo esse momento que as pessoas estão mais atentas a isso. Eu acho né? que sim. E a outra questão é a transparência e a questão ética. Que realmente assim, né, tu não sustenta muito tempo, porque eu acho que a revolução tecnológica ela trouxe isso, né? A verdade vem, chega uma hora que ela vem, e quando ela vem, ela vai assim, numa velocidade. Sorria, você está sendo filmado. É isso, Inclusive agora. E a gente tem que ir para o intervalo. Verdade. Vamos para o intervalo e já voltamos com esse Band News Happy Hour especial nesse 2 de janeiro, conversando com a Jaqueline Mânica, nossa colunista, sobre o mercado de trabalho e outras cositas mais, né, para você preparar a sua carreira, o desenvolvimento da sua carreira, a evolução no seu trabalho, com as orientações, as dicas da Jaque. A gente já volta. The evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual. É mesmo? Muito Foi bem. na formatura ou Não, essa graduação? não. Essa eu vi o ginásio, muito quando no terminou ano o ginásio. passado. Não, eu não sou da época do ginásio. Velho é tu, eu não sou velho. Estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour especial nesse 2 de janeiro. Hoje fechando a nossa série especial de programas. Gravamos programas de Natal e gravamos programas agora nesse período de Ano Novo. Programas especiais com os nossos colunistas e convidados especiais. Hoje a gente está com a Jaque Mânica, nossa colunista do Carreira em Foco, consultora em desenvolvimento de carreiras. Band News Happy Hour, sempre com o oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida, e o sabor de uma casa recheada começa quando você compra um Bom Princípio. Participe da promoção e concorra. O seu fim de ano pode ficar muito mais recheado. Compre qualquer produto Bom Princípio, pegue a sua nota fiscal, cadastre-se no site bomprincipioalimentos.com.br/promo e concorra a geladeira, TV, batedeira, air fryer, cafeteira,
liquidificador micro-ondas e mais R$ 1.500 em produtos Bom Princípio. Eu acho que até vai dar pro Vicente casar. Tu acha? Com Se tudo ele isso? ganhar isso aí. Porque é tudo de uma vez só, entendeu? Opa, tudo um tapa. Monta a casa de uma vez só. Ano novo tá aí, né? As promessas que não são cumpridas. Agora vai. O sabor de uma casa recheada começa com Bom Princípio e vale lembrar que nós já estamos no ano novo, mas ainda dá tempo, né, Vicente? Tá, só dia 10. Dia 10 o sorteio. Depois de Dia de Reis. Dia 6, quando poderemos bem. desmontar todas as... Abrir os presentes. As árvores, decoração. Abrir os presentes. Não, eu já abri meus presentes, já estou usando tudo. E aí vamos parar de ter que ouvir a Simone. Eu só botei uma vez. Tá bom, mas foi o suficiente. Jaque, vamos seguir falando um pouquinho do que vem pela frente nesse novo ano no setor, né, do trabalho, no mercado de trabalho. Eu queria falar um pouquinho de envelhecimento populacional, ou seja, as pessoas o mundo está ficando mais velho, né? A pirâmide está mudando, né? Com pessoas com mais de 50 anos. Isso deve ser levado em conta pelas empresas na hora de contratar. E esse encontro de gerações que às vezes é insuportável, por exemplo, meu e do Vicente e da Ana Cássia, entendeu? Dessas gerações, os conflitos, as convicções, né? Que a gente tem baby boomer, geração X, millennials, geração Z. Como é que as empresas vão administrar todas essas pessoas tão diferentes dentro de uma empresa coliseu, praticamente. Isso é importante, né? É fundamental e esse é um tema que 2022 deixou passar. Porque a gente trabalhou bastante essas questões de inclusão, trabalhou bastante as questões de diversidade, mas a diversidade nas questões etárias, isso não foi debatido. Isso realmente se perdeu aí uma grande oportunidade, porque isso é um dado de realidade. Né, onde a gente precisa entender que hoje uma pessoa... Esses dias eu fiz numa empresa, eu cheguei lá e perguntei, quantos anos vocês querem morrer? Aí as pessoas, nossa, tu veio aqui para falar... Tu veio aqui falar de uma coisa motivacional, tu faz uma pergunta dessas, né? E aí eu pergunto, né, como é que é e tal. E aí as pessoas trazem 100, né, 90 e muitos e tal. E aí eu disse, tá, então vamos fazer uma conta. Né? Quantos anos tu tem agora e quanto tempo tu tens de vida? Tem pessoas que têm mais uma vida inteira pela frente. Então, isso muda muitos parâmetros para nós, como pessoas, como trabalhadores, e muda para as organizações. Hoje, uma pessoa com 60 anos, uma pessoa com 70 anos, é uma pessoa que é extremamente apta para estar trabalhando. Né? Só que as nossas leis trabalhistas não estão prontas para isso e as empresas também não estão prontas para isso, porque se via de uma forma ruim. Agora, então, esse é um cenário. Agora, qual é um outro ponto que é muito ruim, né? É que às vezes as pessoas entram dentro das empresas e aí elas dizem o seguinte, eu tô velha demais para aprender. Aí não dá para querer. Ou então eu sou assim, né? Assim, e eu não vou mudar. Eu não morri assim e tal, que é a síndrome da Gabriela que se fala, eu não vou aprender. Não vou aprender. Não vou mudar. Eu sou assim, sempre fui assim, não vou mudar. E eu acho que esse é o grande ponto do que a gente vê, é que o mundo do trabalho, ele é um mundo da adultez, ele é o mundo das pessoas adultas. Né? Tanto que se uma pessoa que está no menor aprendiz for entrar no mundo do trabalho, ele tem que entender que é isso, que é mundo do trabalho. Não dá para ficar fazendo criancice, não dá para achar que o chefe vai ser pai, porque não é mãe. E a mesma coisa, as pessoas que são mais velhas dão um pouco de poder dizer assim, não, eu estou trabalhando, mas eu já sei demais. Porque o que acontece dentro dessa relação que existe entre o jovem e é uma briga estúpida, uma perda, a gente fica gastando tempo com uma briga que não leva a lugar nenhum, que é, muitas vezes, a pessoa que está nova, né, querendo dar um pouco, não ter a humildade de poder entender que tem coisa que aproveita a experiência, não precisa inventar a roda. E, às vezes, as pessoas que também já têm um know-how, já têm uma experiência, de não ter a humildade de que também precisa rever alguns conceitos. E, querendo ou não, rever alguns conceitos é mais difícil do que aprender, do zero.
Porque isso significa que tu tem que dar uma Abrir a cabeça, dar uma descongelada, né, nos teus conceitos e, né, botar a sandália da humildade e poder realmente abrir para poder aprender com aquela pessoa que está trazendo ferramentas, que traz, né, coisas novas, né? Então, acho que esse é um ponto e acho que a gente tem muito trabalho pela frente, que é realmente aprender a lidar com esses mundos, né? Às vezes acontece também que as pessoas que são jovens, né, que estão começando no mundo do trabalho, elas têm uma postura mais arrogante. Eu falo isso, as pessoas sabem ficam assim, tudo, né? Acham que já sabem tudo. Só que o que acontece, né, Lúcia? Isso, eu acho, teve uma coluna que uma vez nós falamos isso, eu me lembro que tu trouxe até reflexão com os filhos e tal, né, que é a questão de que muitas vezes essa postura é uma insegurança. Porque também, se a gente for pensar, os nossos jovens, eles tiveram... porque assim, há um tempo atrás, na universidade, eu sou professora universitária, o jovem, quando ele entrava na faculdade, ele não tinha essa pressa de ter que fazer estágio. Ele podia ser aluno um bom tempo, ele ia fazer estágio, mas no final do curso. Hoje, o estudante entra no primeiro semestre, segundo semestre, já começa com aquela pressão que tem que fazer estágio. E aí ele já começa a ter uma vida de trabalhador, né, de ter conciliar estudo e experiência, desde muito cedo. Que tem uma vontade também de ganhar dinheiro e se ver livre, né? Ver livre de quem, Vicente? Dos pais? É isso, Vicente? Ponto. Você vê livre, enfim. De ter independência. Independência, deixar Só assim. quero dizer uma coisa para vocês. Quando os boletos chegam, muda tudo, né? Muda a arrogância, muda aquela ideia de que eu sei tudo, porque os boletos chegam e têm que ser pagos. E a vida, infelizmente, é assim, né? Vivemos no capitalismo. E é isso aí, as pessoas acabam tendo que se adaptar. E esse eu acho que é o grande ponto. Como vivemos como os nossos pais, né? É isso. Né? Tem coisas, tem muitas coisas diferentes, mas tem muitas coisas que são né, como os nossos pais. E tem um livro que é super interessante que diz o ego é seu inimigo, né? Então, pensando para frente, né, a gente olhando, eu acho que essas dores todas que nós vivemos, acho que nós tivemos que vestir sandália da humildade. Né? Nós tivemos que muitas vezes rever conceitos, entender. Algumas pessoas tiveram que começar de novo, empresas viram né, a situação financeira batendo na porta. Então, acho que muitas empresas e muitas pessoas tendo que se reorganizar. E dentro dessa reorganização, tu tem horas que tu tem que botar a sandália da humildade. Né? Tu tem que baixa o ego um pouco, sabe? Vamos baixar o ego, vamos baixar as armas, né? E vamos entender que a gente precisa. Então, eu acho que tem uma questão que, como desde a época como nossos pais, a inteligência emocional é algo que segue e na moda. A gente tem que trabalhar as nossas emoções, a gente precisa trabalhar realmente assim, essa questão do autoconhecimento, né? E para poder realmente trabalhar, se tu trabalha melhor o teu autoconhecimento, tu vai saber melhor o que tu quer da tua vida, porque esse é outro ponto. Ainda tem muitas pessoas frustradas que fazem o trabalho como um emprego, né? E hoje tu trabalhar, realmente ficar nessa relação de emprego é algo que quando a gente diz, não vai ter mais emprego, tal, é claro que as atividades operacionais, né, assim, a atividade básica, elas vão continuar existindo. Mesmo com esse mundo todo pensando em futurismo, a atividade básica, as atividades primeiras, né, bem no piso mesmo, que são mais operacionais, elas vão continuar acontecendo porque o Brasil ainda tem muita coisa operacional, né, muita coisa que não é, muitas empresas que não são tecnológicas, muitas indústrias. Mas as pessoas que estão no meio, né, se não se mexerem, realmente esse meio vai afunilar. Ou seja, a saúde mental importa tanto quanto a física. As empresas, aquelas que faziam, como é o nome daquilo? Exercício... Ginástica laboral. Sabe o que moderno, é isso, Vicente? Sim, moderno isso. Parava tudo e as pessoas começavam a fazer exercício no meio do trabalho. Caminhar. As empresas têm que se ligar, porque tem que pensar na parte também emocional, né? Tem que pensar na parte emocional, tem que ver parceria. E tem algumas que estão fazendo, e essa foi um outro grupo de empresas que saíram como startups e que cresceram muito nesse momento da pandemia, que foram empresas que prestam serviços de apoio emocional. Então isso já é uma realidade. Já é uma realidade. Claro que uma realidade minoritária, uma amostra, porque ainda tem muito questões de dizer assim, isso é bobagem, né? A gente, né, é muito mimimi, e ainda tem muita desqualificação. Mas já começa, sim, a ter uma outra consciência. Até coloquei no nosso programa ali do Natal,
né, que as áreas de recursos humanos, os psicólogos dentro das áreas de trabalho estão crescendo, estão ganhando espaço. Antes, quando tinha qualquer crise, era a primeira área a ser ceifada, né? E hoje começa a ter, porque assim, uma boa área de recursos humanos, né, ela é importante. Bah, Faz diferença uma empresa. faz diferença. E é difícil, né? É difícil. difícil. Já teve esse Se as papo pessoas aqui, né? soubessem como é importante, Oh, né? beleza. O mundo seria outro, Luciana. Seria outro. Tá, tem mais uma pergunta. Por que eu faço um breakzinho, Luci? Vamos fazer um break então, Tá, Vicente. pode ser. Vamos fazer um break, daqui a pouco a gente volta. E aí eu já quero aproveitar, já vou deixar no ar. Ai. Quero falar com Ai, a ai. Jaque e com o Vicente sobre habilidades. Habilidades? Quais são as habilidades do futuro do mercado de trabalho? Ai, Jesus, habilidade. Coisas que nós vamos precisar aprender. É, exatamente. E se eu não quiser aprender? Como é soft skill e hard skill, né? Exatamente. Eu adorei que eu aprendi isso esse ano. E eu skills. adorei. Tá bom. Então a gente vai falar sobre isso. Fique com a gente, daqui a pouquinho a gente volta com esse programa especial Band News Happy Hour. Crashes into us. To die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a De volta para o terceiro e último bloco desse programa Último! especial de Último! Ano Novo. Último! Primeiro programa do ano e último programa da nossa série de programas gravados, né, em função dos feriados de Natal e Ano Novo. Hoje, 2 de janeiro, estamos conversando com Jaqueline Mânica, consultora em desenvolvimento de carreiras e responsável pela coluna Carreira em Foco, toda segunda-feira por aqui. Tudo bem, Jaque? Prazer. Lembrando que a gente tem o patrocínio de FMP Direito por Excelência, Direito para a Vida, e o sabor de uma casa recheada começa quando você compra um bom princípio. Participe da promoção e concorra. Obrigado, ICP, também, tá aqui com a gente. Sempre com a gente, né? É verdade. Bom, Quer que eu rode a vinhetinha de novo? vamos lá, vamos Ah, que delícia, valorizar o nosso valorizar. patrocinador, né? Carreira em Foco, com Jaqueline Mânica. Oferecimento ICP, desenvolvendo pessoas e facilitando negócios. noicp.com.br. Soft skill. Jaque, vamos falar de habilidades. Habilidades. O Fórum Conhecimento. o Fórum Econômico Mundial indica que até o ano que vem, 42% das habilidades até o ano que vem não, até o fim deste ano de 2023, 42% das habilidades essenciais vão ser alteradas. Isso mostra o quê? Onde fica o aprendizado, tudo que a gente aprendeu até agora e o que é mais importante? Que tipo de habilidade é mais importante? Isso vem mudando há um tempo, né? Vem mudando há um tempo, porque é isso, né? Quando a gente se depara com um mundo que é um mundo mais complexo, né? Não adianta eu ir para uma guerra hoje com uma espada. É verdade. Então eu vou, né, eu não resisto ao primeiro passo, né?
Então, o que a gente precisa pensar hoje, né, não que a vida seja uma guerra, mas, né, mas pensando em termos de desafios, a gente precisa realmente olhar e ver quais são né, o que eu tenho de recursos internos meus para lidar com essa complexidade. Então, acho que o primeiro, o ponto básico, por exemplo, toda vez que a gente faz um trabalho de desenvolvimento de carreira, quando vamos fazer um trabalho, alguém que seja fazendo transição de carreira, alguém que quer pensar sobre a sua carreira, o pilar inicial é o autoconhecimento, porque ninguém dá o que não tem. Então, esse é um ponto fundamental. Eu preciso me conhecer e eu preciso saber quais são as minhas características de temperamento. Porque se eu sou uma pessoa... eu sempre trago esse exemplo, que eu acho que ele é fácil do ouvinte, das pessoas compreenderem. Se eu sou uma pessoa que eu tenho atenção difusa, aquela atenção que dá um pouco que olha várias coisas ao mesmo tempo. Se eu for fazer, ou quiser fazer e me dedicar a atividades que requeram muita concentração, eu vou sofrer muito, porque não é minha natureza. Então, o que a gente precisa ter inteligência... É uma pessoa multitarefa, né? É exatamente isso. É uma pessoa que dá um pouco que tem a capacidade, por exemplo, assim, para ser garçom. É fundamental que a pessoa tenha atenção difusa. Sim. Senão a gente morre lá cenando e as pessoas não nos enxergam, né? Então, ela é bem diferente isso. E da mesma forma, se tu tens uma pessoa que tem uma atenção concentrada, que é uma pessoa que fica, que tem uma capacidade de análise, tu querer que essa pessoa dá um pouco vá trabalhar nisso, numa atividade que tenha... Então, o ponto principal, Lúcia, é esse, né? É o autoconhecimento, é tu saber realmente, assim, aonde que são as tuas características essenciais, né? Para que tu possa organizar trabalhos, que tu possa fazer a tua trajetória profissional usando esses recursos que tu tem, né? Porque eu não preciso comprar, está dentro de mim. Então, isso facilita a tua vida, né? Um outro ponto que é importante que acontece, a tolerância à frustração. Nós temos que aprender a tolerar a frustração. Não adianta ficar de beicinho, não adianta, né, querer que... Porque a vida é a vida, o mundo é o mundo, tem coisas que giram no seu tempo e não no nosso tempo. Então, eu preciso aprender a tolerar a frustração e eu preciso retomar a minha motivação. E uma das formas da gente retomar a nossa motivação é essa, porque se eu estou fazendo algo que eu não estou usando a minha natureza, que eu não uso as minhas características, eu vou ter muito mais dificuldade de eu me automotivar. Porque uma das questões que a gente precisa, né, para o mundo que vem é entender que ninguém vai te pegar pela mão. Então, essa autorresponsabilidade é algo que a gente precisa desenvolver também. Porque às vezes a gente está muito querendo que as pessoas, né, resolvam, que as pessoas te carreguem, que as pessoas te puxem, que as empresas vão determinar. Essa é uma mudança que está acontecendo fortíssima. Os planos de carreira das empresas que não eram mais aquele degrau. Não existe mais isso. Né? E até tu usou o termo motivação, já que eu vejo isso, colegas de profissão, mas também de outras áreas, muitos reclamando assim que não se veem motivados, às vezes esperando muito da empresa esperando eles, cada um esperando alguma coisa do outro, não busca. Como quebrar esse ciclo, essa zona de conforto que muito se espera da empresa, mas às vezes a empresa não vai, às vezes depende mais de ti, né? Sem dúvida nenhuma, né? E essa é uma questão que não é cultural, nada cultural nossa. Nós vivemos uma cultura muito paternalista, numa cultura muito de que é isso, de que é a empresa que define o teu cargo, o programa de cargos, que quem tem tempo de serviço é a pessoa que cresce. E hoje o mundo que a gente está vivendo, essas regras todas foram rasgadas, não existe mais isso. Então, o que existe muito dentro das organizações é essa flexibilidade. Antes, é como se fosse assim, antes nós brincávamos de quebra-cabeça. Agora o brinquedo é Lego. Que tu pode reconstruir, que tu pode fazer. E a motivação é isso. Motivação não é motivos que te levam para a ação, se a gente fosse quebrar a palavra. E a motivação é algo que é interno, não é externo. E é isso que as pessoas ficam. Tu fica esperando que alguém te motive. Né? Que alguém exija. Tu tem que fazer um curso para aprender isso aí. Exatamente. Mas então, dentro dessa análise aí, Jaque, Vicente, então qual é o perfil do líder, do novo líder de uma empresa, de um novo gestor? Em primeiro lugar, não existe como essa é uma questão que o nosso patrocinador fala muito, né? Os materiais do ICP, do Renato, lá da Margarete Deboni, que são os sócios, Renato Morandi e a Margarete Deboni, ele fala sobre a qualidade de presença. Né? Um gestor ele tem que ter realmente qualidade de presença.
E ele precisa saber lidar com o estresse. Porque não existe alto desempenho, performance sem estresse. O que é a qualidade de presença? A qualidade de presença é isso, é a pessoa que realmente assim, ela está com os 2 pés no chão e a cabeça absolutamente concentrada naquilo que ela está fazendo. Ela conhece as pessoas com quem ela está trabalhando. Né? Porque uma outra questão que um líder precisa é a responsabilidade com o cargo que ele está fazendo. Não adianta só querer um salário. Né? Ele tem que entender que ele tem o salário, é uma parte boa, mas ele tem uma responsabilidade que é estar junto com as pessoas e construir um ambiente de segurança, né? Segurança psicológica, de construir um ambiente e para isso ele precisa conhecer com quem ele está trabalhando. E para isso ele precisa circular na empresa, né? Precisa circular. E se relacionar. Precisa se relacionar. Não existe um líder que fique sentado no seu lugar, né? Fazendo gestão através dos outros, né? Esse líder tem que, em algum momento, ele tem que saber quais são os sonhos dessas pessoas, onde é que estão as dores dessas pessoas. Eu uso essa expressão do filme Tropa de Elite, o gestor, o líder que não gosta de pessoas, que não tem na sua agenda o tempo para minimamente conversar com a sua equipe uma vez por mês, né, para poder ter uma conversa mais one-on-one, que é a linguagem que se usa, 1 a 1, frente a frente, pede para sair 06. Né? Porque não combina, né, essa questão, né? E o que é essa qualidade de presença? É um líder, se ele é uma pessoa que está dentro daquela organização, ele tem que ter um alinhamento cultural, né? Um alinhamento com o que a cultura daquela empresa está fazendo. E ele tem que estar, ele não pode dizer assim, eu estava discutindo agora, fazendo um workshop no final do ano, com líderes sobre, é possível a gente ser humano demitindo pessoas? Né? Então, como, né, um pouco uma empresa que vai fazer toda uma reestruturação, e ela, nessa reestruturação, uma parte da empresa vai para uma outra cidade. Então, algumas pessoas não querem ir para essa outra cidade, então vão ter desligamentos. Então, é um momento tenso. Né? Como fazer isso de uma forma respeitosa, de uma forma humana? Né? Porque se vive ali uma crise, né? Tem dores, tem perdas de colegas e tal. Então, como fazer isso de uma forma bacana? E uma das coisas que a gente estava conversando, não adianta tu dizer assim, sentar na frente do colaborador e dizer assim, eles lá me mandaram. Eu estou fazendo isso porque, né, precisa. O líder, na hora, ele tem que entender que é o momento dele ali e tem que assumir que ele está fazendo o desligamento. Não adianta tirar a responsabilidade e colocar no eles. Isso gera muita insegurança. Mas voltando, assim, eu acho que daí quando tu traz essa pergunta, né, eu acho que o Fórum Mundial, eu acho que há algum tempo atrás, já em 2019, ele trazia, que as pessoas precisam, né, como competências, né, para dar conta do século XXI, é essa capacidade de solução de problemas complexos, é a questão de liderança e influência social, não como cargo, mas também como competência. E que é isso que a gente está falando, né? Então, assim, se eu tenho uma liderança da minha carreira, né? Se eu tenho liderança... Um outro ponto que acontece muito hoje dentro das organizações é tu não trabalhar mais com aquela área responsável, tu vai trabalhar por projetos. Então, porque tu precisa ter essa velocidade de mudança. É como se a gente tivesse que ser uma lancha e não um navio. Tu vai ter que mudar o percurso. Isso tem um pouco a ver com essa mudança de mais autonomia, mais flexibilidade, né? De horário de presença. É isso. Né? E aí para ter essa mobilidade, muitas vezes tu vai estar contando com pessoas diferentes. Então, em algum momento, eu não tenho cargo, mas eu vou estar coordenando um determinado projeto. Então, essa postura, essa liderança, essa influência social é uma competência fundamental para dar conta desses novos tempos que a gente está vindo aí, que a gente está vivendo. Já que 2023 está aí, enfim, muitas pessoas... Passou voando o nosso programa. Novembro, dezembro, até... Enfim, a partir de setembro já começa, ano que vem, vamos planejar, ano que vem. Ano que vem chegou. Estamos em 2023. Queria que tu falasse um pouco... Ano que vem chegou e nós temos 5 minutos de programa. Isso. Então, eu queria que tu falasse um pouco... É o momento da transformação, é o momento de eu largar tudo e recomeçar, é o momento de eu começar um curso e crescer na minha empresa. Uma fala aí para esse início de ano com as carreiras, enfim, para que lado este cara que está no dia... 2 de janeiro. Que está nos ouvindo, no rádio, no computador, está nos vendo. Está nos vendo. Neste está nos vendo. Está nos vendo. O da semana passada deu problema. Que eu acho que me inspira, assim, a poder dizer para as pessoas, né? Tá iniciando um ano novo, né? Te coloca na agenda.
Porque o que acontece muito? Agora há pouco todo mundo comeu lentilha, a gente estava brincando com isso, e as pessoas fizeram uma série de intenções. As pesquisas mostram que 80% das pessoas repetem os mesmos pedidos. Emagrecer, parar de fumar, arrumar um emprego tomar melhor, tomar mais água, fazer mais exercício, vai ler mais, né? E faz essas coisas assim genéricas que servem para qualquer um. Né? Então, o que eu acho que começando o ano dia 2, o que tu pode fazer diferente? Pode pegar, pode ser de papel, pode ser as várias ferramentas no computador, no celular, sei lá, onde for, monta uma agenda. Porque uma das competências que a gente precisa ter também, e que é algo que nós não fomos educados dessa forma, é disciplina. E a disciplina, eu gosto muito, assim, o Bernardinho tem isso como um jargão dele. Mais do que motivação, a gente precisa ter disciplina. Porque tem vezes que o que vai fazer te levantar da cama não é a motivação, mas é saber o que tu tem que fazer. É esse compromisso. Então, é levar mais a sério. O que eu diria para as pessoas assim, leva a sério aquilo que tu intencionou. Né? E, a partir disso, escreve. Escreve, digita. Né? Mas traz realmente, assim, acho que dá uma concretude para aquilo que tu está intencionando. E coloca no papel, porque se tu não colocar no papel, a rotina te pega. E aí vem o turbilhão. Não deixa para revisar isso em dezembro. Pois vai dando uma olhada, assim, né? Isso, de coloca. 2 em 2 meses. Que eu faço um exercício com as pessoas que trabalhassem os papéis que a gente tem na vida. Então tu tem os papéis na tua vida particular, na tua vida profissional. E aí eu faço as pessoas fazerem roda que nem de pizza, assim, né? Vai, coloca ali, escreve ali. E aí é muito engraçado que na vida particular as pessoas colocam lá, eu sou filho, eu sou amigo, eu sou marido, eu sou namorado, eu sou... E aí, pela Sandra, eu pergunto, vocês se colocaram aí? Porque tem o teu papel, sabe? Eu comigo, eu como mulher, eu como homem, eu como uma criatura aí que vive nesse mundo. Tu te colocou ali, a maior parte das pessoas não se colocam. E aí a gente reclama que as pessoas não estão nos valorizando, que a gente não tem tempo, que eu não tenho gestão sobre a minha agenda. Não vai ter mesmo, se tu não está te colocando. Então, coloca na agenda, e esse é um ponto, de colocar na agenda, coloca aquilo que realmente é prioritário para ti. Porque assim, a gente não emagrece 10 quilos em 2 dias. Não. Ainda mais se não parar de comer, né? Comendo não mudar a agenda, não vai. Não mudar o cardápio. Continuar comendo peru, fios de ovos aí, né, e tal. Teve um dia que eu estava ali do lado estava sentado uma guria, uma nutricionista que estava fazendo um atendimento tele. E eu estava sentadinha na mesa do lado comendo. E ela fazendo ali com a menina. Daí, daqui a pouco, ela disse para a menina assim, mas beber, tu vai ter que beber só uma vez por semana. Daí eu não sei o que a guria estava dizendo, mas eu acho que a guria estava retrucando lá. Daí ela disse, olha, é que depende, tu tá me dizendo que tu queres emagrecer, né? Então, se tu beber todos os dias, eu não posso te dizer, eu não vou te iludir aqui. Eu estava pensando, eu disse, bom, vou me afastar dessa mesa aqui. Perdi a fome. Perdi a fome, né? E é isso, são escolhas, né? Eu acho que a gente tem que parar de brincar, né, com esses pedidos, né? Poder realmente assim, essa tua intenção, ela é de verdade, ou tu tá jogando pra torcida, tá querendo agradar, querendo falar, né, bonito e tal, né, mas não é algo que é realmente verdadeiro. Então, acho que é isso que eu diria para essa pessoa, porque assim, tem pessoas que dizem assim, eu quero mudar de trabalho. Tá, mas o que tu estás fazendo para mudar de trabalho? Eu não posso largar o meu emprego, mas eu não estou dizendo para te largar o teu emprego. Mas se tu quiser mudar de trabalho, algumas ações tu vai ter que fazer, porque senão Rapunzel joga as suas tranças. O trabalho não vai cair, né? O cavalo vai passar ali, o príncipe vai passar com o cavalo. Não, o trabalho dos sonhos não vai passar, puxar, te bater na tua porta e dizer, olha, estou aqui. Realmente é trabalho, né? Ter qualidade de vida dá trabalho. A gente tem que ter uma ação sobre isso, não acontece por mágica. Uhum. Muito bem, Jaque, obrigada por estar com a gente nesse ano que passou. Esse ano que vem. A gente tenha muitos encontros nas segundas-feiras com a coluna Carreira em Foco. A Jaque está sempre aqui com a gente, no oferecimento com a parceria do ICP, e que a gente possa analisar durante o ano e se aprofundar
nesse novo mercado de trabalho, nesse setor do trabalho que vem mudando tanto. Obrigada. Obrigado, Jag. Lindo ano novo pra ti. Que coisa boa que a gente tem aí, muitas conversas bacanas, que os nossos ouvintes possam participar bastante, trazer suas necessidades, que a gente possa estar atendendo, ajudando de alguma forma. Muito bom. Bem, beijinhos. Beijo, Feliz ano novo. beijo. Gente, Feliz amanhã ano estamos novo. aqui, ao vivo, no Happy Hour. WhatsApp Beijo. funcionando. Tchau. Passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chama... Você ouviu Band News Happy Hour.